Nós vamos ler aqui São Lucas 24. Depois nós vamos cantar um hino aqui, que faz parte da mensagem. Hino fácil. São Lucas 24. Nós vamos pegar aqui do versículo 28. São Lucas 24, começando no versículo 28. Todos acharam? Vamos ler. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Até aqui. Deus abençoe sua palavra. Vamos cantar, dois discípulos, 205. O irmão cantor Divino Companheiro também foi tudo em linha, né? Agora é dois discípulos no caminho de Emaús, 205. Né? Dois discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou, não perceberam que era amigo Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Eles falavam a respeito de Jesus para um profeta que foi poderoso em obra diante de Deus, de todo o povo, aleluia. Conosco, nosso amado e bom Jesus, fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Estando à mesa, tomando pão, o abençoou
Partiu e deu, e eles então o reconheceram. Cheios de gozo em ver o Filho de Deus. No mesmo instante ele desapareceu. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Aleluia! Fica conosco, Senhor. Vamos ver? Fica conosco, Senhor. Já é tarde, Senhor. O dia declinou. Fica conosco. Parte o pão para nós, Senhor. Mas não desaparece não. Fica aqui. Fica conosco. Graças a Deus. Deus é bom demais. Então nós vamos aqui um pouquinho na mensagem, né? Quando seus olhos se abriram, eles o conheceram. Está vendo? Tem que abrir os olhos. E foi Jesus mesmo que abriu os olhos deles. Não foi eles que abriram. Jesus abriu os olhos deles. É tremendo, né? Quando seus olhos se abriram, eles o conheceram. 62. Vamos, 61 primeiro. 60 primeiro. Então notem, aqui está o que tem que ser feito. A próxima coisa que descobrimos, eles o convidaram para entrar. Ele não falou nada em entrar, mas eles o convidaram a entrar. Ele chegou ao pequeno lugar, a pequena hospedaria, onde eles iriam ficar. Estava anoitecendo e eles disseram: fica conosco. Ele fez como se fosse continuar. A humildade de Jesus, tão grande que ele não ia entrar se não convidasse. Conversou o caminho todo com eles sobre as Escrituras e agora ia passar direto. Mas eles foram sábios, né? Convidaram. E não conhecia ainda, não estava conhecendo ele ainda. Está vendo? Se conhecesse era fácil, mas não estava conhecendo. Eu pensei nisso muitas vezes. Ele apenas está querendo que você o convide. Ele fez como se fosse passar adiante deles. Ele pode fazer como se fosse passar-lhes sem dar-lhe atenção, irmã. Está falando na cadeira de roda que estava ali, né? Na cadeira de roda. Ou você, Senhor, na maca, ou você aí, com problema cardíaco. Inclui você nisso aí. Porque ele está aqui. Ele está aqui. Inclui você nisso aí. Você com problema cardíaco, que não pode viver senão um pouco de tempo mais. Estas pessoas são talvez aleijadas. Elas podem ter uma duração de vida normal. Porém, alguém com problema cardíaco pode morrer antes do amanhecer. Pode morrer, viu? Ele pode agir como se fosse passar sem lhe dar atenção. Mas ele apenas quer que você o convide para entrar. Agora eu convido para entrar dentro de você. Lá não é mais uma casa na aldeia. Agora é uma casa aqui. Está vendo o que ele fala? Se Jesus
prometeu que estaria conosco 2 ou 3, Ele está bem aqui. Só nos convidar, entra, Senhor. Entra, fica comigo, fica conosco. Vê? Você pode pensar, bem, Ele curou fulano de tal lá. Outro dia, no último mês, eu sei, há 2 anos atrás eu vi, sim, Ele pode agir como se fosse passar sem lhe dar atenção. Às vezes a irmã está sozinha aí no canto, aí no banco aí, fala assim, Jesus vai atender aquele irmão, vai passar por mim. Fica convidando ele em oração em espírito. Fica convidando. Você vê que quando o irmão Brana pregava, quando ele estava no discernimento, as pessoas começavam, Deus, usa ele para falar comigo. Usa para falar comigo. E Deus ia lá e falava assim, você fulano de tal aí. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não tenho o dom do irmão Brana, mas ele pode ir aí. Nós temos a promessa. Um culto desse nós temos que sair abençoado. Porque é a presença de Deus, do Espírito Santo. Mas Ele apenas quer que você o convide. Convide Ele hoje. O que Ele fez então, Ele faz hoje. O que Ele fez então, Ele faz hoje. Vocês creem assim? O que Ele fez lá, Ele faz hoje, ou então seria Deus. Ou nós somos piores que eles lá. Não, nós somos igual a eles. Nós somos igual a eles. Nós estamos numa era diferente, nós estamos numa era pior que a deles. Isso é verdade, uma era pior que a deles. Notem, vocês devem fazer a mesma coisa, vocês têm que convidá-lo a entrar. Foi então, e somente então, que ele pôde revelar-se, ó. Quando ele entra, ele revela. Mas tem que ser convidado, ele não é intruso. O diabo veio para matar e roubar, né? E para destruir. Ele é como ladrão, ele arromba e entra. E não pede licença. Deus não. Bate, eis que estou à porta e bato. Quem está aí? Jesus. Posso entrar? Não, está tudo mal arrumado por aqui, não dá hoje. Ele fala assim, eu posso entrar desse jeito mesmo, se você aceitar, eu limpo isso aí. Eu mesmo limpo. Porque a sujeira que tem aí, só eu posso tirar. Você não pode. Está vendo? Ele não podia fazê-lo pregando-lhe a palavra. Isto passou por cima de suas cabeças, porque ele já tinha pregado para eles tudo, o caminho todo, e passou por cima. Está vendo? Passou por cima da cabeça deles. A pregação de Jesus falando das Escrituras ia se cumprir, tudo era para cumprir nele e eles estão ali cegos ainda. E ele caminhando lá dizendo, bem, vocês deviam ter sabido lá, seus nécios, tarde de coração. A Bíblia disse essas coisas, que Cristo devia fazer essas coisas. E assim por diante. Caminhando junto lá, bem, parece provavelmente que eles deveriam ter percebido quem era. Ele nunca apresentou e lhe disse, eu sou ele, ó. Jesus não falou logo de cara, eu sou ele. Ele ele foi conversando com eles, e aí foi indo, e eles não tinham visto ainda. Você toma um sujeito que faz isso, que fala o que ele é, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Eu sou um grande homem de Deus. Então, você saberia que não há nada a ver com ele. Quem diz que é isso, que é aquilo. Para começar, porém, ele simplesmente deixa o Espírito Santo revelá-lo. Ele nos falou. Ele falou aos fariseus, disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. São elas que testificam de mim. Elas vos dizem quem eu sou. Eles deveriam saber isto.
Da mesma forma, eles deveriam saber hoje que não se trata de uma grande quantidade de barulho. Será que Jesus fez um barulhão lá para eles saber quem era ele? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ou estardalhaço. Deve ser alguém com um barulho muito grande, né? Estardalhaço? É? Deu um estardalhaço, estourou alguma coisa, né? Está vendo? Ou um chorar convulsivo. Chora mesmo, hein? Ou uma porção de ruído. Trata-se de Jesus Cristo manifesto entre seu povo. Está vendo? Correto? As Escrituras dizem assim, notem, agora isso o torna verdadeiro quando Deus diz assim. Nós descobrimos agora que a única maneira dele poder revelar é vindo para o seu interior. Interior da casa. Mas é tão difícil, né? Jesus entrar nessa casa. Tem alguma coisa ainda, Senhor, que eu não tirei. Não, Senhor, eu não dou conta de tirar, o Senhor dá conta. Então eu vou abrir e deixar o Senhor entrar. O Senhor pode tirar. Pode tirar tudo que não serve. E eu quero que o Senhor coloque tudo que é do Senhor aí. Se a moradia do Senhor, o Senhor pode pôr o móvel que o Senhor quiser aí dentro. A moradia do Senhor. Ele não pode se revelar enquanto ele não entra para o interior. Então, na mente não dá, por fora não dá, tem que ir para o interior. Por isso que é necessário vos nascer de novo. O reino entra para dentro. Vê? Ele pode, ele é a palavra. E a palavra em você, então o Espírito Santo revela Cristo. Através da palavra. Entendemos, né? A palavra entra em nós. Nós estamos ouvindo agora a palavra. Se ela entrar aí, o que vai acontecer? O Espírito Santo entra. A palavra entra, se aceita e crê, ele entra também. Ele é o dono da palavra. Se revela através da palavra. Após ele entrar em você, ele está em você. Você deve aceitar sua palavra. É o que nós fizemos, né? Nós aceitamos sua palavra. Então, nas orações, nós vemos para quê? Exatamente para Deus. Tira, nós estamos aqui à sua disposição. Como barro na mão do oleiro. O Senhor pode fazer o que o Senhor quer agora. Eu só quero que o Senhor faça um vaso de honra. Talvez não seja o vaso igual o irmão Carlos, igual o outro irmão Valdir, irmão Tony mais. Deus faz o vaso que Ele quer. Para que Ele quer usar aquele vaso, é o que Ele vai fazer, não é o que eu quero. Aí a pessoa diz, bem, minha igreja não crê nisso. Muito bem, você nunca entrará. Minha igreja não crê nisso. Nós não temos nenhuma igreja não. Graças a Deus. Nós não temos uma igreja. A igreja somos nós. É diferente. Nós não temos uma igreja. Por isso eu não posso falar, minha igreja não crê nisso. Porque eu sou a igreja. Então eu falei, eu não creio nisso. Mas minha igreja não. Certo? Quando você rejeita a palavra, você os está rejeitando. Por isso que nós aceitamos o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Arrepender e ser batizado. As irmãs aceitam as ordenanças da Bíblia para elas. Você está aceitando a palavra. Você está aceitando a palavra. Então, o Espírito Santo é para você, é para nós. O Espírito Santo é para nós. Bem, minha igreja não crê em fazê-lo dessa maneira. Mas a Bíblia diz para fazê-lo dessa maneira. Essa é a maneira. Aceite-o, como está escrito lá. Não o que alguma outra pessoa adicionou a ela, mas o que Deus disse a respeito. Então, Ele pode revelá-lo a você, porém, primeiro Ele tem que entrar em você. Então, e somente então Ele pode revelá-lo. Vamos lá um pouquinho aqui. 72. Através do que Ele fez, como Ele deu a conhecer a eles. Aí Jesus entrou na casa lá. Não conheciam Ele ainda.
Porque ele fez as mesmas coisas que fizera antes de sua crucificação. Então eles souberam que aquele era ele, porque ele ressuscitara dos mortos. Toda a pregação, todo ensinamento, tudo mais, ele não tinha feito. Que ele tinha feito, falhara. Os ensinamentos, a ressurreição, toda a pregação, tudo mais falhou. Para eles não conheceram. Mas quando ele revelou-se fazendo a mesma coisa que fizera antes da crucificação, eles conheceram o quê? Ele era. Isto abriu os seus olhos. Quando? O partir do pão. Porque ele já tinha feito antes lá, partir o pão, e eles observavam. Como que aquele povo observava Jesus? Como que ele andava? Como que ele agia? Como que ele falava? Como que ele ia partir o pão? Tinha uma maneira que só eles faziam. E Jesus pregou para eles e tudo, agora Jesus partiu o pão, ele. Jesus se revelou através do partir do pão, mas estava dentro da casa. E o que é isso que nós estamos hoje? É o pão. É o pão de Deus. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer da minha carne nunca morrerá. Quem beber da água que eu der nunca morrerá de sede. Nunca terá sede. É bom ou não é? Irmão, nós estamos aí agora, está vendo? Estamos bem na hora da oração. Pense bem. Convida ele na oração agora. Senhor, o Senhor me chamou. Eu aceitei, eu obedeci, eu vim. Não foi um homem que me chamou, foi usado um homem talvez, com dom. Mas o dom, quem que é o dom? É Deus. O homem foi usado com o dom divino para nos chamar. Mas nós não temos que seguir aquele homem. Está vendo? É o doador que nós seguimos, é o doador, o dono do dom. O irmão Manda nunca disse para ninguém seguir ele. Ele apontava o dedo indicador, apontava Cristo. Sempre apontou, dedo indicador, Cristo. Nunca apontou para o tabernáculo branco, nem para ele, nem para outro. Cristo, então, porque ele sabia como ele recebeu, os outros tinham que receber também. Convide ele nessa noite, Senhor, entra. A casa está aqui. Não passa daqui, não. Não passa. Fica conosco, Senhor. Não passa, não. Faz morada. Faz-me morada eternamente. Fica, Senhor, que foi cantado, né? Divino companheiro. Divino companheiro no caminho. Ele está nesse caminho. Esse divino companheiro está nesse caminho, irmão. E o caminho é dele. Nós estamos andando no caminho dele. Então, esse divino companheiro está conosco nesse caminho. Vamos orar agora, fica à vontade, como sempre, aqui no altar, aí, aonde vocês... Nós vamos começar a oração, depois o irmão pode chamar alguém para vir orar um pouco. Gracioso Pai, aqui estamos, Pai, depois de ouvir um pouquinho da Tua palavra, daquilo que o Senhor fez aqui na terra, daquilo que o Senhor sempre fez através das eras, e eles disseram: fica conosco, Senhor. Nós dizemos mesmo nesta noite: fica conosco, Senhor. Não passe adiante, Senhor. Fica essa noite conosco. Parte o pão, como o Senhor já partiu. Alimenta nosso